Opa, aí, gente, só uma mensagenzinha que eu queria passar pra vocês, que eu acabei esquecendo no meio do vídeo. Todos os códigos que a gente fez aqui tá no repositório, que tá aqui na descrição, onde tem todos os repositórios aqui que a gente grava no canal. Quem quiser dar uma acessada, tem um repositório lá completo, pra quem quiser acompanhar e vendo acompanhando, ou quiser depois dar uma estudada ali com o repositório. E é isso, valeu, rapaziada. Bom vídeo. Opa, fala devs, eu já tô aqui pra gente codar um pouco e fazer uma autenticação completa JWT usando apenas Node e algumas ferramentas Node, usando TypeScript e outras bibliotecas aí que vão auxiliar a gente a fazer isso. Já pra não perder muito tempo, porque esse vídeo vai ser um pouquinho grande, eu já vou vir aqui, já vou criar uma pastinha aqui em Project... Não, vou vir em Desktop aqui. Criar em Desktop, vou criar uma pastinha pra gente. Vai ser JWT e eu vou dar um code nesse JWT pra abrir no meu VS Code aqui pra gente poder codar. Aqui. Já tô aqui, bonitinho o VS Code aqui já aberto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o projeto, claro. Init -y, para iniciar ele com Yarn. Opa, eu dei init no desktop, não dei init no projeto. Só deixa eu entrar aqui dentro da pasta. Yarn init -y, deixa eu aumentar aqui o terminal. Eu vou dar um yarn init para começar o projeto. Opa, dei -y maiúsculo, -y minúsculo. Pronto, já criamos aqui. Eu vou criar uma pastinha SRC para botar todo o código do nosso projeto. Outra coisa que eu vou fazer também é criar uma pastinha server.ts. Aqui a gente vai estar utilizando TypeScript em todo o nosso projeto. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no nosso terminal. Não vou nem usar esse terminal, eu vou usar o terminal do VS Code, que eu acho que fica melhor para a gente visualizar aqui. Vou aumentar aqui para a gente conseguir ver. Agora eu vou dar um yarn add TypeScript, que a gente vai estar utilizando, que a gente pode habilitar em ambiente de desenvolvimento, colocando esse "-d". Outra coisa que a gente vai adicionar é o TS Node Dev, que basicamente vai ser um servidor que vai ficar escutando a nossa porta que a gente quer, por exemplo, a porta 3000, e ele vai ficar rodando e vai ficar escutando aquela porta ali que a gente passou. E esse é o que o TS Node Dev vai fazer. E se a gente salvar um arquivo, ele já vai reiniciar o servidor e atualizar tudo ali que tem para atualizar. Agora, a gente tem aqui o nosso package.json, eu vou adicionar um script, que vai ser o script de iniciar o nosso projeto, que eu vou criar aqui, que eu já tenho aqui. A gente vai criar um script com dev. Ele vai rodar o comando ts node dev, passando o nosso arquivo inicial, que vai ser o arquivo do nosso servidor, que está dentro de src e server.ts. Agora, com o nosso package.json já modificado, se a gente der um yarn dev, não vai acontecer nada, mas a gente já pode ver que ele já está executando aqui o nosso comando. Agora, no nosso server, a gente tem que importar o Express, que é o framework que a gente vai estar utilizando para criar nossas rotas, chamar nossas requisições. Vamos dar um yarn add express aqui. Vamos esperar ele instalar. Import express from express. A gente já vai ter aqui a nossa instância inicial aqui do express. Eu vou criar uma variável chamada app e eu vou estar iniciando o express aqui dentro dessa variável app, que a gente vai ter todas as funções do express. Se eu der um app ponto, a gente não vai ter nenhuma função aqui. E por que isso? Porque a gente tem que adicionar os tipos aqui do Express, porque a gente está utilizando TypeScript. Então, a gente vai dar um yarn add @types express. E o padrão para adicionar é sempre @types barra e o nome do pacote, para adicionar as tipagens daquele pacote. Mas se a gente colocar o mouse aqui em cima, vai ter esses 3 pontinhos quando necessário. Algumas bibliotecas já vêm com isso tudo junto, mas algumas acabam fazendo dessa maneira um pouco separado e a gente tem que acabar instalando depois. Mas se a gente colocar o mouse aqui em cima, a gente vê aqui que ele já pede npm -save dev, que é com o formato npm, né? Que a gente está utilizando yarn no caso. Aqui seria usando npm, mas no nosso caso a gente só usa uma flag -d, porque é yarn. E aqui o nome do pacote. Então, vamos adicionar aqui. Em desenvolvimento, porque isso de fato não vai rodar no servidor, né? Porque no servidor vai estar rodando o JavaScript. TypeScript não é diretamente compilado. Agora, a gente dando app ponto, a gente já consegue ver todas as funçõezinhas aqui do Express. E a gente vai só dar um app.listen para ele abrir uma porta para a gente, por exemplo, a 3000. E além disso, eu vou pedir para quando ele iniciar o servidor, ele dá um console.log aqui para a gente. Server started. Agora a gente já pode dar um yarn dev. Ah tá, aqui ele já vai dar erro, por quê? Porque eu não iniciei o TypeScript no projeto, a gente não tem nenhum compilador aqui do TypeScript. Não um compilador, mas algo que vai estar interpretando esses códigos aqui do JavaScript. O que eu vou fazer? Eu vou dar um npx tsc --init, que ele vai estar criando o nosso tsconfig.json. E vai ter todas as configurações aqui do TypeScript. Eu vou dar uma limpada que eu já tenho um aqui pronto que a gente vai estar utilizando. Deixa eu limpar aqui todos os comentários que ele cria aqui, só para deixar um pouquinho mais organizado. Vou deletar aqui tudo.
aqui. E o que a gente vai estar utilizando nesse test config? Tem uma biblioteca que a gente vai utilizar, que é o typorem, que ela utiliza decorators. Então a gente vai ter que utilizar os decorators aqui na nossa aplicação. Então a gente vai ter algumas configurações, vou só mostrar aqui para vocês. A gente vai skipar o libcheck, ele não mostrar pra gente ali os probleminhas. Os nossos tipos extras que a gente vai estar adicionando vai estar dentro da pasta src @types. Conforme for passando, eu vou mostrando para vocês. Ele vai estar utilizando o S2021, vai estar podendo utilizar decorators, que é o que a gente vai utilizar o typorem, que necessita a gente ter essa opção aqui habilitada. Mas é basicamente aqui as configurações, podem pesquisar um pouquinho para ver o que cada uma faz. Mas é basicamente isso aqui. Agora, vamos dar um yarn dev. A gente vai poder ver se o servidor vai rodar, vamos ver. Pronto, ele já deu um server started. E só para deixar um pouquinho mais dinâmico a porta que a gente vai rodar aqui, eu vou estar utilizando um .env, que vai ser as nossas variáveis de ambiente aqui para a gente estar rodando. Então eu vou criar aqui uma API port 3000, que essa variável de ambiente a gente vai estar jogando lá no nosso servidor. Mas para isso, para a gente conseguir usar aqui essas variáveis do nosso .env, a gente tem que adicionar uma biblioteca chamada .env e importar ela no nosso projeto para a gente conseguir utilizar. Então a gente pode importar aqui, import .env, e agora a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar process.env e a variável que a gente criou no nosso .env, que no nosso caso aqui é API port, que é a porta que a gente vai estar rodando. E agora eu só vou copiar isso aqui para colocar na mensagem também, para a gente não se perder. Por exemplo, server started on port e aqui a variável. E o que isso é? Opa, tem que colocar entre chaves aqui. E dando yarn dev, ele vai mostrar pra gente que vai estar rodando a porta 3000 e vai retornar a mensagem aqui com a porta 3000. Aí, por exemplo, se eu quisesse alterar, poderia alterar para, por exemplo, 3002 e ele já ia fazer ali a modificação pra gente. Tem que mudar todos os lugares que a gente está utilizando, basicamente para a gente padronizar assim, ser mais fácil de trocar tudo. A gente vai pedir para o Express utilizar JSON, então a gente vai criar uma função app.use e vai usar o express.json para ele utilizar o padrão JSON, que é o que a gente sempre utiliza. Vou criar aqui um arquivinho de rotas, que a gente vai estar rodando nossas rotas, criando rota, por exemplo, /usuário para criar um usuário e assim por diante. Então, eu vou basicamente importar o router, o objeto aqui de roteamento do Express. Vou criar uma variável routes, que vai ser com ela que a gente vai estar criando nossas rotas. E vou utilizar aqui e instanciar ela. E vou só exportar, para a gente conseguir importar lá no nosso arquivo de iniciação do servidor. Importar aqui as routes. Para vindo aqui no server.ts, a gente tem que importar as rotas para quando a gente for criar elas, de fato. Então a gente pode só dar um app.use routes. Importando as rotas, claro. Vou dar o auto-import aqui do VS Code. Já vai estar funcionando. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar o nosso banco de dados para a gente conseguir rodar e tudo bonitinho para adicionar os nossos dados no nosso banco e assim por diante. E como que a gente vai fazer isso? Para facilitar para vocês, para não ter que ficar fazendo um monte de configuração, eu vou criar um Docker Compose que só vai rodar um comando e ele vai criar um container para você. Mas ou, se vocês preferirem, podem criar na mão um container Docker, que é bem tranquilo fazer. Mas eu vou criar aqui um Docker Compose.yaml, que vai estar criando o nosso container. Eu já tenho ele pronto aqui para a gente não perder muito tempo nisso, que o foco dessa aula aqui não é isso. Então, eu já tenho aqui o container criado aqui, basicamente. Ele vai rodar na porta 5433, tem aqui o username do nosso container Docker, a gente tem o driver, que é o local, o volume que vai ser de Postgres, que a gente vai criar um banco Postgres, a imagem vai ser de Postgres, ele sempre restartar, e é basicamente isso. Como que a gente vai rodar isso para criar o nosso container? A gente vai ter que rodar docker-compose, e para instalar Docker, como não é o foco dessa aula, basicamente dá uma pesquisada aí como instalar Docker. É bem simples, no Linux é mais simples ainda, mas instale o Docker e o Docker Compose, que já é o suficiente. Docker up -build -d, para ele ficar observando esse nosso container. A gente vai criar, vai dar build nesse Docker Compose aqui. Opa, pronto, já criou o nosso container. Agora, para a gente visualizar, a gente pode dar um docker ps. A gente já vai poder ver aqui. E deixa eu até puxar aqui para cima a câmera. Aqui. A gente já tem o containerzinho jwt-alf, que é o nome aqui que eu criei. Outra maneira também de visualizar, se vocês gostam, é uma interface, que eu uso o DocStation. Ele é muito bom para interface para utilizar com Docker. Aqui, ó, se eu vir nos meus containers, nesse Docker Station, se eu não me engano, ele tem para Windows também, mas Linux de certeza que ele tem.
Aqui a gente já pode ver que eu tenho 3 containers, 2 estão parados, que é o que eu já tinha na minha máquina. E esse aqui que eu acabei de criar, que eu posso dar restart, posso remover, parar, enfim. Agora, com o nosso banco já criado, a gente vai conectar ele em alguma interface de banco de dados para a gente conseguir ver o que tem nele e assim por diante. Então, eu vou abrir aqui o meu TheBeaver, que é a interface que eu uso para mexer com banco de dados, fazer queries e etc. E eu já tenho ele aqui. E a gente vai criar uma nova conexão aqui. Eu vou vir aqui nesse íconezinho, New Database Connection. Vou escolher o Postgres. E a gente vai colocar na porta 54. Eu vou até deixar aqui no fundo a nossa Docker Compose. É a porta 5433. Beleza. Vou botar aqui 5433. O nosso database que eu coloquei é o JWT Auth. Vou até puxar aqui para a esquerda para a gente conseguir ver. Vamos vir aqui, deixar aqui para a esquerda para a gente conseguir ver. Aqui, o usuário é JWT Auth também. E a senha é 123456. Pronto. Já temos ali criado. Agora vamos testar a conexão para ver se ele vai conectar. Connected. Já fez a conexão, a gente pode dar um finish aqui. A gente já vai ter conectado no nosso container que a gente criou que está lá rodando no nosso banco de dados. Aqui ele não tem nenhuma tabela porque a gente não criou de fato. E é isso aí, agora a gente tem que conectar esse banco dentro do nosso projeto. E a gente vai utilizar o TypeORM, que é um ORM que facilita a gente a fazer queries, facilita algumas coisas relacionadas a conexões com bancos de dados. E como que a gente faz isso? Eu vou criar uma pastinha database aqui, para a gente fazer a conexão. E eu vou criar um index.ts. Mas claro que antes disso eu tenho que adicionar o TypeORM, que é essa biblioteca aqui, muito massa de se utilizar por sinal. Pronto, ele já instalou aqui pra gente. Agora a gente tem que dar um create connection, que é uma função que tem lá dentro do TypeORM, e ela vai estar criando a conexão pra gente. Mas como que a gente vai adicionar a senha do nosso usuário para fazer a senha, o login, o usuário, o banco de dados que a gente quer conectar? Ele olha sempre, quando a gente cria essa conexão, a gente pode adicionar todos os valores aqui diretamente. Tem até tudo aqui bonitinho, CLI, charset, database. Mas o que é normal de se fazer é criar um arquivo ormconfig.json. E essa create connection vai estar sempre observando esse arquivo ormconfig. Então, a gente pode criar aqui um ormconfig.json. Eu tenho um aqui já pronto pra gente não perder tempo. Mas é basicamente olhando a documentação. Aqui vai ser onde vai estar a CLI, que a gente vai estar criando nossas migrations, onde vai estar nossas entidades, a nossa database, a senha, basicamente uma configuração padrão aí de banco de dados. E por fim, para terminar a conexão, a gente tem que importar esse banco de dados aqui no nosso servidor. Então, a gente pode só dar um import aqui, vou até colocar um pouco aqui, import./database, que vai estar olhando o index aqui. Dando em yarndev, agora é para ele não quebrar, vamos ver se ele vai quebrar alguma coisa. Opa, deu um problema, vamos ver o que aconteceu. Postgres package has not been found installed. Eu estou utilizando um driver de Postgres, mas eu não instalei ele, então eu tenho que adicionar em yarn-add pg. A gente não tem aqui no nosso projeto. Agora vamos ver, yarndev, vamos ver se ele vai estar funcionando. Pronto, server started on port 3000, já está rodando certinho o nosso servidor conectado com o banco de dados. Qual a primeira coisa que eu gosto de fazer quando inicio uma aplicação? É criar a primeira migration. E a gente vai usar uma função do ORM para criar essas migrations. Então a gente vai criar um script aqui, que vai ser o TypeORM, que é um padrão que a gente vai usar em todos os comandos do TypeORM, então eu sempre deixo aqui como um script. E o que a gente vai rodar aqui? A gente vai usar o ts node-dev para executar um arquivo lá de dentro do TypeORM. A gente vai pegar um arquivo da CLI do TypeORM para a gente conseguir usar as funções dele no nosso terminal. Então, a gente vai referenciar aqui o Node Modules, que lá dentro vai ter uma pasta TypeORM e dentro dela uma CLI, que lá vai estar todas as configurações de linha de comando que a gente vai estar utilizando. Então, se a gente vir aqui yarn TypeORM migration create, esse create aqui é basicamente um comando lá dentro da CLI, -n, e eu vou criar aqui um usuário, porque eu quero fazer autenticação com ele, então eu tenho que ter antes um usuário. Então eu vou dar aqui um create users. Pronto, ele já criou a migration. Mas como que ele sabe onde ele tem que criar a migration, onde ele tem que salvar essa pasta? Isso eu salvei lá no meu ORM config.
dá pra ver aqui, ó, nesse parâmetro, migrations, que vai estar lá dentro de database, numa pastinha migrations, com todos os nomes.ts. Ah, não, na realidade eu acabei falando errado. Esse aqui é onde ele vai ler as migrations. Onde ele vai criar vai estar aqui, ó, migration dir, que vai estar dentro aqui de migrations. Então, ele já criando aqui, ele fez aqui pra gente, agora a gente tem que escrever as nossas migrations de como que ele vai rodar isso lá no banco de dados. A primeira coisa que eu sempre faço é colocar para ele exportar como default, para não dar erro. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai dar um await query runner. A gente vai esperar a nossa query executar de fato. Ponto create table. Vamos ver o que tá de errado. Ah tá, que a gente não passou nenhum argumento. A gente vai dar um new table, uma nova tabela, que é uma funçãozinha do TypeORM. Ele já importou aqui para mim automaticamente até. O nome da tabela vai ser users. E aqui a gente tem que passar as colunas que vão ter dentro dessa tabela. O primeiro parâmetro que eu vou ter é o ID. Então a gente vai criar aqui um name. O nome dessa coluna vai ser ID. O type dela, que vai ser o tipo, se vai ser number, se vai ser uma string, o que vai ser. Nesse caso vai ser Universal Unique ID, que é o padrão que eu vou utilizar. Se ela é uma coluna primária, nesse caso aqui vai ser uma coluna primária. Opa, ele até botou ponto e vírgula aqui no final. Agora eu vou replicar isso aqui mais 4 vezes, porque a gente vai ter mais 4 coluninhas. Então eu vou replicar aqui, aqui, aqui. Eu vou até já copiar aqui, que eu tenho 2 prontas, que são as colunas de data de criação e data de atualização. E vão estar basicamente verificando a hora que ele foi criado e vão adicionar lá na nossa tabela. É bem simples, bem básico, isso aqui é só criar aqui, que isso aqui já faz todo o trabalho. Outra coluna que a gente vai ter que criar, vou criar aqui em cima. Já colocar a vírgula aqui embaixo. Vou só copiar o nome e o tipo. Que vai ser do tipo, a gente vai colocar o name, que vai ser do tipo varchar, que vai ser o texto que ele vai informar do nome do usuário pra gente. O outro que a gente vai precisar vai ser a senha do usuário, que a gente vai ter que precisar de uma senha para fazer a autenticação. Então, a gente passa aqui o password. E vai passar o tipo, que também vai ser o varchar, que vai ser uma string criptografada, que a gente vai estar mandando lá para o banco de dados. Então, um disclaimer aqui, nunca salvem senhas diretamente no banco, sempre salvem elas criptografadas. Agora, a gente já tem o nosso método up, que vai ser o método que ele vai rodar quando a gente der um create, um run nas nossas migrations. Agora, se a gente quiser reverter essa migration, se a gente fez alguma coisa errada, quer mudar algum campo, adicionar algum campo, a gente tem que usar o método revert, que vai estar executando aqui nesse método down. Então a gente vai usar await query runner ponto drop table, que a gente vai estar dropando a tabela que a gente acabou de criar ali em cima. E a gente só vai rodar esse método quando a gente der uma migration dos 2 pontos revert, que vai estar revertendo aquela migration que a gente criou, caso a gente queira, claro. Agora pronto, já temos aqui nossa migration que a gente vai precisar feita. Agora vou pegar aqui no terminal e eu tenho que rodar o comando yarn type orm migration run, que vai estar rodando todas as migrations que ele encontrar dentro da pasta migrations. Que isso vai estar dizendo aqui dentro dessa configuração aqui do orm config. Agora rodando, vamos ver, deu algum problema? Vamos ver o que aconteceu. Column ID appears twice in primary key constraint. Alguma coisa que eu esqueci, vamos ver. Ah tá, eu coloquei outros parâmetros aqui com isPrimary. Eu criei 2 aqui perdidos. Eu tinha adicionado antes, mas eu acabei não removendo. Mas agora vamos ver, vamos rodar de novo. Migration run, vamos ver. Tá rodando aqui, pronto. Já criou nossa migration. Agora, como que a gente verifica se funcionou? A gente vem aqui no Debeaver e olha no nosso banco. Eu vou dar um refresh aqui pra gente conseguir ver. E vem em Tables. A gente já pode ver que ele criou 3 tabelas. Mas por que 3 tabelas? Porque essas duas, TypeORM Metadata e Migrations, já são padrão quando ele vai criar migration para ele salvar as migrations que tu rodou e algumas outras informações. E a outra aqui é a Users, que é a tabela que a gente acabou de criar. Ela tá vazia e tá com todos os campos aqui que a gente criou. ID, Name, Password e tudo aqui certinho. Agora a gente vai criar uma entidade disso para a gente referenciar o que está lá no banco de dados dentro aqui do nosso projeto. A gente vai criar aqui uma entities, uma pastinha entities, que vai estar todas as entidades do nosso projeto. A gente vai criar aqui um user.ts. Aqui dentro a gente vai ter que criar uma classe com os padrões do TypeORM, que é utilizando decorators para identificar isso dentro do nosso projeto. Então,
Eu vou dar um arroba entity, que ele vai acabar não deixar. Melhor eu importar antes, para facilitar. Eu vou ter que importar. Eu vou utilizar, vou usar o column e o entity do type_rm. Então vamos pegar aqui do type_rm. Agora a gente pode criar. Eu vou dar um export class user. E aqui a gente pode passar as colunas que ele vai ter. Por exemplo, ele vai ter basicamente as mesmas colunas que a gente criou lá na migration. Então a gente passa aqui o name, que vai ser uma string. A gente cria a outra coluna, que vai ser o password, que também vai ser uma string. Eu vou colocar aqui para simplificar. Eu ia criar uma entidade separada, mas não vai precisar não. Não vou complicar assim. Vou colocar primary column, que sempre vai ser a coluna do nosso projeto que está como primária, que vai ser o ID, que vai ser uma string. E lembram que eu coloquei lá que o tipo dela vai ser como Universal Unique ID? Então eu tenho que criar esse Universal Unique ID e atribuir no valor ali do nosso ID. Quando a gente criar por exemplo, quando a gente criar um usuário, eu quero que ele adicione no ID um Universal Unique ID aleatório. Então eu vou criar um constructor para essa classe que vai estar gerando isso para mim. Então, se this.id não existir, se eu estou criando e ele não tem um ID, eu dou this.id o ID, que vai estar gerando meu ID. E o que é essa função UID? Eu vou estar chamando ela de uma biblioteca chamada UID. Então vamos esperar ela instalar aqui pra gente. E agora a gente pode importar import from UID. E aqui dentro, tá, a gente vai precisar de tipagem. Aqui já pode ver @types /UID. Vamos dar um yarn add @types UID -d. E essas tipagens sempre adicionem em ambiente com -d, que vai estar baixando apenas como dependência de desenvolvimento, porque isso de fato não vai estar rodando no servidor, então sempre façam isso. Aqui a gente pode ver que tem diversas funções, que é V1, V3, V4, V5. Isso aqui são as versões que tem do UID. Eu vou usar a V4, mas eu vou renomear ela para a função UID, que é o nome que a gente está utilizando aqui. Aqui é só renomear. Se eu passasse V4 aqui, ia funcionar da mesma maneira. Então, a gente já tem o ID, o name e o password. Outra coisa que a gente fez foi as colunas de criação da data que foi criada ao usuário e a data que foi atualizada. A gente pode ver aqui nas migrations. E tem aqui esse updated at e o created at. Então, a gente vai ter que adicionar isso aqui. Vamos create date column, que vai ser created at, que vai ser do tipo date. Essa função aqui já tem o próprio type_rm, que ele gera isso pra gente. Na hora que a gente for criar um usuário, ele já vai gerar pra gente essa data aqui. E a data de atualização, update date column, ele próprio já gera pra gente. Updated at, que vai ser do tipo date também. Vou diminuir um pouquinho, tá um pouquinho grande. A gente já tem aqui toda a nossa entidade de usuário já criada. Agora a gente vai criar nossas primeiras funções para estar criando um usuário, que a gente vai ter que criar um usuário para conseguir se autenticar com ele. Então, a gente vai ter que criar aqui uma pastinha chamada controllers e services, que vai ser onde está. Services vai ser onde está, de fato, a nossa regra de negócio, que vai estar indo lá no banco de dados, criando, adicionando os dados lá no banco. E o controller vai ser onde vai estar pegando os dados, onde vai estar pegando o nome do usuário, vai estar pegando a senha do usuário. Ele passou pra gente, claro. Então, eu vou criar aqui create user controller .ts. E eu não vou nem começar com ele na realidade, eu vou começar com service, que eu acho que vai ser mais simples. Create user service.ts. Então a gente vai criar uma classe, export class create user service. A gente vai criar uma função execute, que vai estar executando o que aquela função vai estar fazendo. Por exemplo, eu podia criar uma função aqui, async create, seria mais genérica, mas como eu já estou o nome da minha classe create user, eu posso só chamar o execute, que eu já vou saber o que ela vai estar executando. Eu vou criar aqui uma interface que vai ser os dados que a gente vai pegar do usuário, que vai ser o que a gente vai pegar lá do controller, user request. A gente vai passar aqui o name, a gente quer adicionar o nome dele no nosso banco de dados, e o password, vamos adicionar aqui, que vai ser uma string também. Agora a gente vai passar essa tipagem que vai receber aqui na nossa função, que vai receber um user request. Aí a gente vai ter aqui dentro o name e o password. A gente vai estar pegando do controller.
E isso aqui vai retornar uma promise. Por que isso aqui vai retornar uma promise? Porque dentro dela, a gente vai estar utilizando funções assíncronas, que vai ser do repositório do TypeORM, que vai estar demorando para executar um tempo para ir lá criar no banco de dados. Então ela sempre vai retornar uma promise, que vai ser um error ou um user, ou seja, ou ele pode dar erro ou ele pode retornar um usuário, que vai ser aquela entidade que a gente criou. Agora, pronto, já criamos a função. Agora a gente vai precisar utilizar o TypeORM para fazer essas chamadas. E o TypeORM usa repositórios. A gente vai ter que criar um repositório que vai estar executando essas funções. Então, eu vou criar uma outra pastinha aqui, repositories. Escrevi errado aqui, repositories. E dentro dela, eu poderia criar, por exemplo, um user repository que ia ter função específica, mas eu vou criar algo mais simples aqui para a gente não perder muito tempo, porque esse não é o foco aqui. Eu vou importar o nosso user da nossa entidade ali que a gente criou, entities/user. Eu vou dar um export const, que eu quero exportar esse repositório que eu vou estar criando, que aqui no caso eu vou estar só criando uma instância do repositório do TypeORM, user repository, que vai ser igual a uma função que vai estar retornando para a gente o get repository passando o usuário. E o que isso aqui vai estar fazendo? Ele pega essa função get repository da entidade usuário, ou seja, a gente vai poder fazer todas as operações que a gente quer daquele repositório que a gente pegou lá do TypeORM. Então ele bate nas nossas entidades, pega aquele repositório que a gente passou. Na realidade, ele pega aquela entidade que a gente passou e a gente pode executar todas as funções de criação, deletar do banco de dados, procurar algum dado e assim por diante. Agora a gente já tem nosso repositório genérico aqui criado e a gente vai ter que chamar isso aqui dentro para poder, de fato, usar a função para criá-la no nosso banco de dados. Então, eu vou criar uma função aqui, primeiramente, para verificar se o usuário já existe. Na realidade, eu vou fazer isso depois. Primeiro, vamos criar um usuário. Eu vou chamar aquela função, vou adicionar dentro de uma variável para a gente conseguir retornar isso. E eu vou chamar aquele repositório que a gente está exportando como função, porque a gente exportou como função. E a gente vai dar um ponto. Aqui a gente vai ter todas as funções que a gente pode fazer query que o TypeORM disponibiliza pra gente. Por exemplo, delete pra gente deletar do banco, o find pra gente procurar um dado, mas no caso a gente quer criar um dado. Então, para criar, o que a gente vai ter que passar? A gente tem todas essas opções aqui. E o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar o name e o password. Vai ser basicamente isso. Então, eu posso passar o name e o password. E aqui ele já vai estar jogando aqui para nossa query do banco que o TypeORM vai estar executando. Claro que a gente poderia fazer na mão toda essa query. A gente poderia, por exemplo, dar um ponto query e executar ela na mão. Mas aqui é sempre melhor usar do TypeORM, que é um pouquinho mais performática. Agora, a gente pode só retornar o usuário que ele já vai ter criado o usuário no banco? Ainda não, porque o TypeORM ele primeiro cria aquela instância e a gente tem que salvar ela para de fato ele adicioná-la no banco. É como se esse valor create ele salvasse memória para depois salvá-la no banco. Então, a gente tem que usar uma função save para ele. Então, a gente vai dar um await user repository. E a gente vai dar um ponto save passando esse user aqui que a gente acabou de atribuir naquela variável. Agora sim, quando a gente chamar, ele vai estar criando lá no banco. Agora eu vou só adiantar um pouco para a gente não perder muito tempo, para a gente ir logo para a parte de autenticação. Aqui existe user, await, user repository, que eu vou estar chamando, e sempre utilizando await, porque essa é uma query que vai demorar um tempo para ser executada. Menos o create, porque o create ele salva em memória. A que vai demorar mesmo, de fato, é o save, porque vai estar salvando lá no banco. Então, eu vou dar um find one para verificar se o usuário que ele está passando já existe. Então, vamos passar aqui name. E se existir já um usuário com aquele nome que ele passou, eu vou dar um return new error user already exists. E ao invés de eu salvar direto o password que ele passou pra gente, eu vou criar um hash dessa senha. Então, eu vou passar aqui password hash igual ao h hash passando o password. E para eu criar essa hash, eu vou estar usando uma biblioteca chamada bcryptjs. Então, a gente vai adicionar ela aqui, bcryptjs, que essa biblioteca vai gerar pra gente uma senha, vai fazer uma criptografia da senha. Então a gente pode importar a função dele de hash. Então eu venho aqui, importo hash do bcrypt. Eu vou dar uma adiantada aqui pra gente não perder muito tempo. Ele pede tipagem, então vamos ter que adicionar aqui types /-d.
Agora a gente vai dar um await e vai criar aqui um hash que a gente vai passar o password e a quantidade de caracteres que a gente quer que tenha esse hash. No meu caso eu vou colocar aqui 8, que já é uma quantidade boa. Agora eu já vou ter criado o usuário aqui nessa função. Eu já tenho o controller aqui pronto, permitindo não perder tempo. A gente vai direto aqui para autenticação. Mas aqui eu estou chamando aqui o controller, estou criando aqui uma classe de controller. Estou criando uma função random para estar executando isso. Eu estou pegando o name e o password do body. E estou instanciando o nosso service que a gente criou. Estou pegando a classe e instanciando ela. E executando ela aqui embaixo. Pegando o resultado, dando um await na função, que é aquele execute que a gente criou aqui no service. Esse execute aqui que ele vai estar executando. Passando o name e password. E são esses dois valores que a gente está pedindo aqui. E no fim, se o resultado for uma instância de erro, ele vai retornar a mensagem aqui pra gente. Agora a gente pode até testar para ver se ele vai estar criando. Então a gente pode criar uma rota para isso. Então vamos dar um hosts.post. Vai dar um /user. A gente vai dar um new chamando o nosso controller. Então chamando create user controller. Chamando ele e dando um ponto handle, que é a função que a gente criou lá para executar. Agora finalmente vamos testar isso aqui. Só testar a criação de usuário. Aqui eu até tenho as rotas aqui já criadas, que eu já fiz aqui essa API. Mas eu posso executar aqui, dar um create. Não encontrou? Vamos ver o que aconteceu. Cannot posts /users. Ah tá, que eu coloquei a rota aqui errada. Users. Vamos lá. Já tem aqui no meu Insomnia, vamos esperar ele executar. Já tô passando aqui o name e o password. Vamos ver o que ele deu de erro. No repository for user has found. Vamos ver o que aconteceu. Só duas coisas que eu percebi que estava errado. A primeira é, na minha classe aqui de entidade de usuário, eu não cadastrei ela no TypeRam. E como assim cadastrar ela? Eu não adicionei o decorator de entidade. Então ele não sabe que aquilo é uma entidade. Então a gente tem que criar aqui. A gente tem que passar entity e dentro dela o nome da tabela. Que o nosso caso aqui, a gente criou lá na migration, é users. Então já colocamos ali. E outra coisa é que eu não passei a senha criptografada para salvar no banco. Pode ver aqui que eu estou passando o password direto, não estou passando a hash que eu criei. Então, para fazer isso, eu só passo 2 pontos e o password hash. E aqui só um pouco para quem perdeu aqui o controller. Só para dar uma relembrada, eu estou passando a função que pega request e response lá do Express. E como que ele pega isso? Ele pega da rota aqui. Dentro da rota, ela já retorna pra gente essa função. Quando a gente passa alguma função aqui dentro, ela já retorna pra gente o request e a response, quando essa rota for chamada. Então, a gente consegue pegar o request e a response aqui e fazer o que a gente quer. No nosso caso, pegamos o nome e a senha, chamamos o nosso service, executamos eles aqui e adicionamos o valor dele numa variável. Se essa variável for um erro, a gente retorna o erro, a mensagem do erro, se não, só, nesse caso aqui, o usuário. E é basicamente isso. Agora, a gente pode até dar um yarn dev. Vamos ver se vai funcionar agora a nossa criação. Para ele executar ali embaixo. Aí, deu a mensagem, a gente já pode rodar. Rodando. Aí, ó, já criou a senha criptografada. A data de criação, a data de atualização, o nome e o ID aqui gerado bonitinho. Olha que massa, cara. A gente pode ver aqui já, se a gente pode dar um refresh. E já tá salvo bonitinho aqui no nosso banco. Olha que massa, cara. A gente tem Created Edge, já tem a senha aqui criptografada. Importante. O nome tudo bonitinho aqui cadastrado. Agora a gente pode fazer a autenticação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o session service.ts, que vai ser onde a gente vai fazer de fato a autenticação JWT. Então, a gente pode dar um export class session service. A gente vai chamar a função execute, passando o name e o password, que a gente vai precisar desses dois também, para a gente fazer a autenticação, que a gente vai precisar do nome e da senha. A gente pode até pegar essa tipagem aqui que a gente fez e copiar, que vai ser a mesma coisa. Passando aqui, a gente passa aqui para ela o user request. Agora, dentro dessa função, a gente vai ter que fazer a autenticação de fato. Então, eu vou chamar aquele repositório agora de uma maneira diferente. Eu vou adicionar aquele repositório numa variável, para ser um pouquinho mais simples. Vou chamar aquele user repository, que é aquela função que a gente criou. Aqui, ó, user repository. Eu vou adicionar ele numa variável para facilitar as chamadas. A primeira coisa, eu tenho que achar o usuário. Eu tenho que saber se aquele nome daquele usuário existe de fato.
Então eu vou criar uma variável user, eu vou dar um await, porque eu vou ter que... vai ter um tempo de execução para eu procurar esse usuário no banco. E eu vou chamar repo.findOne. Eu chamo repo porque é o user repository, que é basicamente a mesma coisa. E dando um findOne, com que parâmetro? Eu vou passar o name. Eu vou procurar pelo nome que ele informou pra gente. Agora, caso ele não encontre o usuário, eu vou retornar um erro, que é um erro do próprio JavaScript. User does not exist. Exists. E agora a gente já está verificando se aquele usuário ele existe. Agora a gente tem que verificar o que? Se aquela senha existe e fazer toda a geração de token na hora que ele for autenticado. Na realidade, primeiramente, a gente vai ver se a senha bate com a que o usuário informou. Então a gente vai criar password match, e vai ser igual await compare. E esse compare a gente vai pegar lá do bcrypt, que ele pega uma string de senha que a gente passou e vê se ela é igual à senha criptografada. É isso que a gente vai fazer. A gente já pegou aqui o usuário existente. A gente passa. A primeiro parâmetro é a senha não criptografada, que o usuário informou pra gente. E a segunda a gente pode passar o user.password, que ele achou lá do banco de dados, do usuário que ele achou lá dentro do banco. Esse findOne vai procurar lá dentro do nosso banco de dados. Agora, se ele não encontrar password match, a gente pode retornar um erro para o usuário, porque a senha está incorreta. New error, user or password incorrect. Opa, user or password incorrect. Agora a gente tem que gerar o token que vai estar referenciando aquele usuário para a gente conseguir fazer a autenticação JWT. Então a gente pode criar uma variável token que vai receber a função sign-in. Essa função sign-in é lá do JSON Web Token. Primeiramente, eu não cheguei a falar o que é um JSON Web Token. É basicamente um token que dentro dele a gente pode ter uma inspiração, que a gente pode verificar a sessão do usuário. Se aquele usuário está dentro daquela sessão ainda, se ele tem que ser deslogado, se aquele usuário é ele mesmo. E tem um site que a gente pode ver isso, que é o jwt.io. E ele tem todas as bibliotecas para a gente fazer essa autenticação JWT e tem tudo bonitinho. E aqui tem um token, um exemplo de token JWT, e tem alguns parâmetros. E esse primeiro aqui antes do ponto é o cabeçalho, esse dentro é o payload, que a gente vai ter os dados, a data de expiração e coisa do tipo. E esse último vai ser a assinatura de verificação caso a gente tenha uma senha para aquele token. E é basicamente isso aqui que a gente vai estar gerando. E a gente vai estar gerando esse token com o ID do usuário aqui dentro desse token para a gente conseguir verificar se aquele usuário é ele mesmo. Então é basicamente isso aqui que a gente vai estar gerando e retornando para nossas rotas. Então, vou até deixar isso aqui do lado que depois a gente vai usar. Eu vou adicionar essa biblioteca JWT. Então eu vou adicionar JSON Web Token, que é essa biblioteca que a gente vai estar utilizando. Já vou importando ela aqui. E a função que a gente vai utilizar é a sign-in. Resumindo, vai estar gerando aquele token com os parâmetros que a gente quer. Então, passando o sign-in, a gente busca de JSON Web Token. Agora, como que a gente vai gerar esse token? A gente precisa de algumas informações. O primeiro, a gente pode colocar aqui um objeto vazio, que a gente não vai estar utilizando. A gente não pegou tipagem aqui do JSON Web Token, já vamos adicionar aqui. @types /JSON Web Token. Pronto. Vamos esperar ele instalar aqui. Agora, vamos ver a tipagem desse sign-in. A primeira coisa é o payload, que a gente não vai estar utilizando. Que a gente pode passar um objeto vazio, porque a gente está criando do zero um token. O segundo vai ser o valor secreto que a gente vai estar criando aquele token. Basicamente, vai ser esse valor aqui, ó. O secret que a gente vai estar gerando aquele token. Baseado em qual palavra a gente vai estar gerando aquele token aleatório. Para não terem tokens iguais. E o que eu vou fazer? Eu poderia só colocar uma string aqui com um monte de texto. Mas eu vou adicionar lá no .env, para em todo lugar que a gente modificar, o .env já verificar pra gente. Então eu vou criar aqui um secret JWT. E eu vou gerar um MD5 aleatório, uma hash aleatória. Então eu posso vir aqui no site MD5, MD5 hash generator. Posso gerar aqui, colocar qualquer texto aqui. E pedir para ele gerar um hash aqui para mim. Vou pegar esse aqui, MD5, tá ótimo. E eu vou usar ele como secret do meu JWT. Agora eu posso só vir aqui e colocar process.env. E o nome dessa variável aqui que eu criei, secret JWT. Pronto, agora a gente já tem o nosso segredo da onde ele vai estar gerando aquele token.
Agora a gente vai ter que passar as informações que a gente vai estar verificando. Como que a gente vai saber que aquele token que a gente gerou é daquele usuário? A gente basicamente vai passar o subject, o user.id. A gente vai estar basicamente colocando dentro do token o valor do ID do usuário para a gente conseguir receber e verificar se que o token bate com aquele usuário. E o último valor, que a gente pode, tem vários valores que a gente pode estar passando aqui para verificação, coisa do tipo, header, issuer, enfim. O último que a gente vai passar é o expires in, que vai ser o tempo que vai demorar para aquele token expirar e não ser mais válido. No meu caso aqui eu vou passar um dia, tá ótimo. Passando um dia já vai ser o suficiente. E eu vou retornar o token nessa autenticação. A gente vai poder estar pegando posteriormente para verificar se o usuário está logado ou não, e assim por diante. Agora eu vou criar um controller com vocês até do zero, que no último eu acabei não criando. Vou passar aqui session controller.test. Vamos lá. Vamos dar um export class session controller, que vai receber uma função async handle, que vai estar executando, que vai receber o parâmetro request, que é do tipo request lá do Express, e o response, que é do tipo response do Express. Aqui, entrando. Aqui ele não pegou a tipagem, vou ter que importar direto. Vamos pegar aqui. Pronto, já importei. Agora, o que a gente vai ter que receber do usuário? O nome e o password para a gente conseguir fazer o login. E vai pegar lá do request.body. Agora a gente tem que chamar o nosso service, que vai ser o session service, que é igual new session service. A gente vai estar chamando a classe lá que a gente está gerando o token, verificando o usuário e todas as coisas que a gente está fazendo. Agora a gente vai pegar o resultado disso aqui, por exemplo, result, que vai ser await session service.execute, mandando o name e o password lá para o nosso service que a gente está fazendo o login. A gente vai estar passando esses dois valores aqui, ó, o name e o password. Agora continuando. Agora basicamente o resto é igual que a gente fez no outro controller, verificando se é erro, retorna a mensagem do erro, se não, retorna o result direto. Agora, a parte simples é só chamar aqui na rota para a gente verificar se essa loucura que esse monte de código aqui que a gente escreveu está funcionando. É do tipo post. A gente vai passar um login. New session. Não tá achando? Session controller. E vai chamar a função handle bonitinha aqui para estar executando. Agora é só a gente ir lá no nosso Insomnia. Eu já tenho aqui a rota login. O meu usuário eu criei com o nome Eric 101234556. O login agora eu estou fazendo com os mesmos parâmetros, eu executando. O servidor não está conectado, vamos rodar de novo aqui o servidor. Pronto, já está rodando aqui. Executando, vamos ver se funcionou. Aqui já está retornando o token bonitinho para a gente. Agora eu vou criar uma rota com vocês, fazendo essa verificação se aquela rota se aquele usuário está realmente autenticado para fazer aquele login. Eu já tenho aqui o service já criado. Eu não vou criar todo ele do zero para a gente não perder muito tempo aqui. Mas eu vou só adicionar aqui o show user service, que basicamente eu estou buscando lá no user repository, procurando o usuário pelo ID. Então, eu só vou estar passando o ID do usuário, que eu vou estar pegando do token. Lembram aqui que nosso session eu adicionei no token diretamente o nosso ID do usuário? Então, eu vou estar buscando o usuário sem ele nem precisar informar nada para mim, porque eu posso pegar diretamente lá do token. E eu estou deletando o password aqui para ele não retornar a senha para quem estiver buscando, para não ter essa exposição de dados aí do usuário. E adicionar aqui o controller para mostrar o usuário. E é bem simples, o mesmo padrão que a gente está aqui fazendo. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco, da onde que eu vou estar pegando aqui esse user ID aqui. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar um middleware que vai estar executando antes das rotas para verificar se aquele usuário está autenticado ou não. Então vamos vir aqui, middlewares, vamos criar uma pastinha. E a gente vai criar nosso middleware que vai ser o ensure authenticated, que vai verificar se o usuário está logado ou não. E o que a gente vai fazer nele aqui? A gente vai dar um export const ensure authenticated, que vai retornar uma função que a gente vai estar executando lá nas nossas rotas. Nas rotas que a gente quer, claro. Porque essa rota não vai poder executar, por exemplo, na criação de usuário, senão o usuário não vai conseguir nunca se logar.
Então, a gente vai poder escolher as rotas que a gente vai estar executando isso aqui. Ele vai retornar uma função assíncrona, que vai receber o request, que vai ser do tipo request, lá do Express. Ele vai receber a response, que vai ser response, tipo response. E o next, que vai ser uma next function lá do Express também. A gente vai executar para continuar a próxima função depois do middleware. Essa função aqui toda vai estar executando antes dele de fato executar a rota. Por exemplo, ele vai verificar primeiro se aquele usuário está logado, para depois informar que aquele é o perfil daquele usuário, para informar os dados dele e etc. A primeira coisa, eu vou criar uma variável aqui, auth headers. Ele vai pegar request.headers.authorization. E o que é isso aqui? Ele até pegou aqui errado, não sei o que está acontecendo, vamos ver. Ah tá, porque eu não peguei o tipo aqui da request. Deixa eu pegar aqui a importação do Express. Request response, pronto. Já temos aqui a importação das tipagens. Agora, a gente vai pegar lá do headers do authorization. O que é isso? A gente vai pegar do cabeçalho da requisição, que é onde? É dentro desse auth better token aqui no Insomnia. É esse token aqui que a gente vai estar informando a nossa rota. Que a gente vai estar pegando lá das rotas que a gente vai estar executando. Então, a gente pegando aqui o token que o usuário informou. E a gente vai fazer o que nele? Opa, eita, fiz uma bagunça aqui. E o que a gente vai estar fazendo nele? Se esse valor aqui que ele passou, que o usuário passou, não existir, a gente vai retornar response.status 401 para informar que deu um problema. E a gente vai retornar para ele uma mensagem de error. Error. Por exemplo, token is missing. Para mostrar que o token, que ele não foi informado do token, está faltando alguma coisa. Agora, como que o token ele é enviado para a gente? O padrão, a gente, normalmente é uma base aí que todo mundo utiliza, que é bom a gente seguir esse padrão, é a gente escrever o token com o primeiro valor com a palavra better e depois o token aqui que ele está gerando. É basicamente isso aqui que ele vai estar enviando. Vou colocar aqui. Então, é sempre isso aqui que a gente vai estar enviando, que é um padrão já todo mundo utiliza. Então é bom a gente seguir o padrão para não diferenciar muito. Então, a gente tem que pegar apenas esse parâmetro aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um const, por exemplo, A, e vai dar um auth headers, que é o token que a gente vai receber, e a gente vai dar um split para remover os espaços vazios. Mas se eu botar na variável A, eu vou ter os dois valores juntos e eu quero os dois separados. Então eu posso fazer essa técnica aqui, que é colocar um array. O primeiro valor eu boto uma vírgula, que eu vou ignorar, porque eu vou querer ignorar aquela palavra better, que eu não vou utilizar ela para o token. E, por fim, eu posso pegar o token no segundo valor. Então eu posso até dar um console.log aqui no nosso token. Eu vou usar ele na nossa rota aqui. Vamos vir aqui, eu vou criar uma rota da listagem de usuário ali, que eu ainda não criei. Vou dar um host.get /me, que vai mostrar o perfil, basicamente, do usuário. Eu vou colocar a minha função, que a gente criou ali, para verificar se ele está autenticado, que a gente ainda não terminou. E vou chamar lá o controller, que eu já deixei pronto. Vou colocar aqui um ponto handle. Pronto, aqui ele só vai dar problema lá na execução, mas não vai dar problema. Mas se eu executar aqui, eu posso colocar aqui um monte de texto aleatório. Ele vai dar problema por causa do nosso controller. Vou colocar um aqui só para ele não quebrar. Vou colocar só um valor aqui aleatório para ele não quebrar a aplicação. A gente conseguir verificar. A gente pode aqui, ó, ver que ele retornou apenas o texto. Ele não retornou better. E vocês podem ver que no meu Insomnia eu não escrevi better, porque já é um padrão do próprio Insomnia aqui, ó. Prefix to use when sending the authorization header. Defaults to better. Então, ele já adiciona esse better pra gente. Mas se eu vim aqui no meu middleware e tirar essa verificação que eu fiz, botar só o A, pra botar um valor aleatório, só um nome aqui pra gente verificar, colocar aqui pra gente ver que ele vai retornar pra gente. Depois executar aqui a rota, podem ver que ele retornou um array com dois valores. Por causa do split que a gente fez. E a gente só quer esse segundo valor. Então, só fazendo isso aqui, a gente já vai estar pegando o segundo valor. Então é isso. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai ter que dar um try catch para a gente verificar realmente se aquele token é válido. Então vamos dar um try. Vou dar um catch aqui. E com o erro, eu já vou retornar aqui um erro que vai ser response.status 401.end. Que basicamente, quando o token tiver algum problema no token, que o token está errado, coisa do tipo, a gente vai estar retornando um erro para o usuário. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o token. Então eu vou usar uma função do JSON Web Token, que é o verify.
ele vai estar verificando pra gente. Verify. Aqui ele não encontrou, então eu vou importar aqui diretamente. Vou ter que importar o decode, que é uma que eu não utilizei ainda, mas a gente já vai utilizar. E o verify from JSON Web Token. Agora a gente vai poder verificar. E o que a gente vai ter que passar aqui? Claro que a gente vai ter que passar o token e a senha que a gente passou para esse token na hora dele ser gerado. E é esse secret JWT aqui que a gente gerou. Então a gente pode usar o env para isso. Process.env .secret JWT. Agora já estamos verificando. E o que a gente vai fazer agora? Ele já verificou. Se ele já não der certo nessa verificação, ele já vai direto para o catch. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui uma variável qualquer. Agora. E eu vou pegar o que tem dentro daquele token. Ou seja, eu quero pegar o ID do usuário que vai estar dentro daquele token para eu conseguir usar nas minhas requisições. Para eu conseguir, por exemplo, no perfil, verificar o perfil do usuário. Então, eu quero pegar o ID que vai estar lá dentro do token. E como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um decode no token que a gente está passando. A gente pode dar até um console.log aqui. No que ele vai estar retornando. Eu vou pegar aqui a nossa rota de login. Eu vou até autenticar aqui. Vou pegar esse token. Passar na nossa rota MI, aqui que a gente gerou no Better. E vamos ver o que esse token vai estar retornando para a gente. Ele retornou o ID, que é a data de geração. O XP, que vai ser a data de expiração daquele token. E o subject, que é o ID do usuário que a gente está passando. Então, o valor que a gente quer pegar ali é o subject. Então, a gente pode fazer uma desestruturação aqui, passar o sub e transformar para a user ID. A gente só vai estar renomeando para user ID aqui. E a gente vai adicionar na nossa própria request esse valor, para ser mais fácil da gente fazer essas verificações. Então, eu vou adicionar dentro da minha request o objeto user, que dentro dele vai ter o ID, que vai ser o user ID. .toString. Esse toString é só para a gente garantir que ele vai ser retornado como string. Mas vocês podem ver que ele já vai dar erro de tipagem, porque no Express a gente não tem esse tipo de essa tipagem user. Então a gente vai ter que adicionar, porque no nosso projeto a gente vai ter. Então eu vou vir aqui no src, criar uma pastinha @types. Dentro dela eu vou criar uma pastinha chamada express. E aqui dentro eu vou criar um index.d.ts. Que esse .d.ts é um tipo de arquivo que a gente vai estar utilizando para adicionar ou sobrescrever tipos de dentro de alguma biblioteca ou de alguma coisa que a gente vai precisar. Então, eu vou dar um declare namespace express. Ou seja, eu vou estar adicionando, declarando dentro do namespace express alguma tipagem. Eu vou dar um export interface request. Agora eu vou estar adicionando dentro da request o valor do usuário e o ID, o usuário que vai ser um objeto e o ID que vai ser uma string. Agora a gente voltando lá no nosso Midjourney, já vai estar aqui verificadinho certinho, não vai ter problema nenhum aqui de tipagem. E por fim, depois de muito trabalho, a gente pode só chamar a função next aqui, que vai estar continuando a nossa função para fazer todas as verificações. Eu posso até voltar aqui no meu show user controller para o request user.id. Eu posso vou até dar um comentário isso tudo aqui. Agora vamos dar um console.log nesse user ID aqui para ver se realmente ele está pegando lá do nosso Midjourney. Vamos executar aqui. O mesmo token que a gente tinha sido autenticado. Aqui, ó, já está retornando aqui no terminal o ID do usuário que a gente está passando. Então, vamos resumir aqui de novo o que está acontecendo para ninguém perder nada. Eu estou vindo aqui, chamando a rota MI, e a primeira coisa que ele faz é passar nesse middleware aqui. Ele vai verificar se o usuário tem token algum passou, se ele passou algum token. Se ele tiver, ele vai verificar o token com o secret que a gente está passando, que esse secret a gente utilizou lá para gerar o token. Ele vai estar pegando o subject lá do nosso token que a gente passou, o ID do usuário. A gente está transformando ele como string, adicionando dentro da nossa request e continuando a nossa função. Beleza, depois que ele passou disso aqui, ele vai lá na rota. Ah, beleza, tem um controller aqui que ele está chamando. Ele vai lá no controller, show user controller, ele pega o request user.id que a gente adicionou aqui dentro do nosso middleware. E aí, ele vai estar executando toda a função de mostrar o usuário. E aqui no meu service, ele está pegando o user ID que a gente passou lá no controller, aqui dentro desse controller aqui, e
tá buscando o usuário pelo ID ali que a gente passou. Que vai ser que o ID que foi passado lá pelo controller. Então, a gente já está fazendo tudo aqui para ele retornar o usuário para a gente. Ou seja, essa rota só vai ser possível se ele tiver autenticado, senão já vai dar problema. Agora, eu posso até executar essa rota aqui com um token aqui que não existe. Botei um monte de texto ali. Ele deu um erro aqui, unauthorized, ou seja, não estou autorizado a usar aquele token, a entrar naquela rota. Se eu tirar o token... Opa, se eu tirar o token, ele dá um erro, token is missing. Agora, se eu der um login aqui com o usuário criado, lembrando que ele tem que estar criado lá no banco, para a gente estar fazendo buscas lá no banco. Aqui, ó. Tá o nome Eric e a password aqui que está criptografada. Mas se eu der login aqui com Eric e a senha certa, a gente pega o token, que tem expiração. Então ele pode expirar esse token, e então depois de um tempo ele vai parar de funcionar. E a gente executando aqui, rodando a rota, ele já retornou tudo que a gente quer lá do usuário. Então ele já fez a busca certinho, pegando o ID do token e verificando se ele está de fato autenticado. E é isso que eu tinha mostrado para vocês, devs. Era toda essa parte de autenticação JWT para fazer verificação se o usuário está logado ou não. Fez as verificações de token, criamos vários controllers, a gente fez muita coisa realmente aqui nessa aula. E é isso que eu tinha mostrado para vocês, valeu devs, espero que tenham gostado. Dê um like aí quem curtiu, comente nos comentários alguma sugestão, alguma dica, alguma sugestão de vídeo pra gente trazer aqui no canal. E é isso, valeu devs, até a próxima, falou!